Olá, estamos começando mais um Papo de Redação, um programa que sempre traz os bastidores da política e da economia numa conversa divertida. E dessa vez quem participa dessa conversa são os jornalistas Thales Faria, Helena Chagas e Andrei Meirelles. Bom, nós estamos gravando no momento em que o país vive uma certa ressaca moral, política ou o que for, porque essa semana foi marcada pela prisão, que é uma semana histórica, pela prisão do líder do governo no Senado, o senador Delcídio Amaral. Pela primeira vez, um senador da República é preso em pleno exercício do mandato. Isso quebra um pouco, na opinião de vocês, a imunidade parlamentar, ou seja, a imunidade existe para que os parlamentares tenham liberdade de denunciar, de ter posições políticas, para garantir essa diversidade. Essa prisão quebra, na opinião de vocês? Olha, eu acho que o lado mais importante disso é que foi muito saudável institucionalmente. Você mostrou que ninguém está acima da lei, nenhum senador da República com mandato e garantias constitucionais. Então, isso aí eu acho que foi super importante para mostrar esse aspecto aí. Claro que dentro do Senado você tem muitos senadores que argumentaram, entre eles, porque na hora de votar só 13 ficaram com o Delcídio, argumentaram entre eles que seria um precedente perigoso você permitir a casa confirmar a prisão de um de seus membros no exercício do mandato, coisa que é inédita. Agora, eu acho que tem que ficar claro que o Delcídio, ele não foi preso porque ele está sendo processado, como tantos outros parlamentares. Ele não foi preso porque ele está sendo investigado pela Lava Jato. Ele foi preso por tentar obstruir a ação da justiça e a ação da investigação. Eu acho que você tem dois patamares muito diferentes. Exatamente, que no caso ali justifica uma prisão preventiva, o que eles chamam de flagrante, né? Um crime continuado, né? Um crime continuado. Agora, eu acho o seguinte, que o grande rompimento, eu acho que não houve quebra da independência de nenhum poder, pelo contrário, agora, o grande momento em que realmente se quebrou alguma coisa foi quando alguns senadores pediram mandato de segurança ao Supremo. Porque aí o Supremo deu o mandato, interferindo na votação interna, e se não tivesse os senadores decidido antes a votação aberta, teria o Supremo determinado que seria um confronto. Aí o Supremo, além de prender o senador, dizer para o Senado, vocês têm que votar de voto aberto. Aí isso não caberia, porque são poderes, né? A independência. E aí foram senadores, inclusive, que têm postura progressista, etc., que pediram esse mandato de segurança. Acho que fica um arranhão. Foi muito saudável. Institucionalmente, o país está de parabéns, porque passou por isso muito bem. Agora, tem um arranhão aí, não tem? Tem, mas tem três coisas aí que eu vejo aí. Primeiro, essa que o Thales está falando, se ocorresse, porque foi uma decisão monocrática do ministro Fachin. Mas depois confirmada na turma, né? Não. O que foi confirmado na turma foi a prisão do Delcídio. A decisão de tornar o voto aberto aqui foi uma decisão monocrática do Fachin. Foi cautelar, né? Por acaso, era um mandato de segurança, uma liminar. A questão é o seguinte, se ocorresse, e correu-se esse risco sério, de o Senado ter aprovado, acatado a posição do seu presidente, Renan Calheiros, de manter o voto fechado, se acatasse isso, você teria um conflito de poderes bem complicado. E haveria uma pressão popular, porque ia ficar aquela coisa pouco transparente. Eu estou falando que você fala muito em crise. Uma pressão popular. Você fala muito em crise adicional. Intromissão indevida. Na relação. Agora tem outros pontos. Vou começar um pouco mais no jurídico aqui. Essa prisão ela é uma prisão cautelar, não é uma prisão preventiva. Então, é uma prisão que pode ter prazo curto. Mas ela pode ser estendida também e se transformar em preventivo. Que é uma discussão que vai ter aí, porque há algumas dúvidas, apesar da decisão ter sido unânime na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, sobre a caracterização desse tipo de prisão. Porque lá se diz em flagrante, não sei o quê. Nesse caso, não caberia uma preventiva, segundo a interpretação aí de toda a consultoria jurídica. Eles acham que caberia uma prisão, mas é uma prisão por tempo determinado. Se essa prisão
for por tempo determinado, tudo bem, vamos dizer que daqui a uns dias, etc., o senador Delcídio seja colocado em liberdade. Mas se não for, se o Supremo resolver esticar essa prisão, nós podemos ter aí uma consequência política muito grande. Mas então... Que é o seguinte, que o senador Delcídio, ele vai ficar calado? Aí claro, há o risco da exatamente. delação dele, né? Que aí também complica muito mais. E aí eu queria entrar na questão política, quer dizer, a prisão do ponto de vista político. Quer dizer, foi um golpe no coração do governo, me parece, porque um líder do governo no Senado, assim. Vocês acham que o governo sai muito abalado? Acho que há duas questões. Há essa visão de que é um golpe no governo, há uma outra visão que também que é um golpe mais... O Delcídio era muito ligado ao Lula. O Delcídio era o senador mais próximo do Lula, que mais atual. Eu acho que hoje no Senado o Delcídio e o Renan são os artífices ali do Lula ali na política. O Delcídio estava operando com o Lula, ele se reunia toda semana e ele tinha algumas missões. Inclusive, ele vai fazer uma coisa que, por exemplo, o Delcídio era um dos caras, talvez o principal elo, antes da entrada do ministro Jacques Wagner no governo, era o principal elo das conversas de bastidores entre o ex-presidente Lula e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E se a gente for ver, essa coisa toda revela uma por puta exemplo, divisão dentro do PT. Saiu a nota do PT. O PT fez uma nota. Não, aquela E uma nota parte do considerável do PT Delcídio contra a nota. E jogou o Delcídio ao mar. Eu acho e a que nota do PT o Rui precipitou Falcão, a decisão do Senado. O Rui contra o Falcão Delcídio. exagerou e está meio balançado, né, gente? Não É, sei se não, chega a não. balançar, mas... Sabe o que eu acho? Eu acho que ele fez o jogo do Lula. Só lembrando, Se só pra dar uma afastar ele do lembrada, Lula. Ele Rui fez o Falcão jogo soltou do Palácio uma do Planalto. Ele A nota Eu soltou acho uma isso. nota dizendo, convocando Que não uma iria se convenção solidarizar. e Eu acho que a deixando ala do claro Lula que ficou Delcídio seria mais caçado. revoltada. Eu com acho esse que é o negócio. seguinte, quem ficou Do revoltado Falcão. foi a ala do Lula. A Dilma, a ala do Palácio do Planalto, vai tentar se distanciar do Delcídio. Eu também O acho. Rui Falcão jogou com o Eu vi o governo, Zaratini jogou ontem, na estratégia do Palácio do irritado Planalto com o Rui Falcão. de Ele disse... atirar o Delcídio ao mar. A presidente, essa altura, ela quer se distanciar do Delcídio, ela não tem nada a ver com isso. O Zaratini é isso relatou que ela num quer restaurante passar. aqui E em o PT Brasília agiu dessa que ele forma. encontrou o Rui Falcão e ele disse, você gosta muito de notas. Quer dizer, eles estão A nota foi desautorizada por todos os senadores durante a sessão de votação da prisão agora, do Delcídio. aí não pode- Mas Ele não encorajou pode- os demais Peraí. partidos a votar contra o Peraí. Delcídio, porque se nem o PT o defende, por que eu o defenderei? Jogou ele ao mar. Agora a prisão do Delcídio... O Palácio jogou o Delcídio Almar, que já escolheu outro líder, ele já está com outros é isso. líderes, já Antes ele destituiu do que ele. eu, antes ele do que eu. É isso. A prisão do Delcídio, eu acho que ela está num contexto essa semana, que é o seguinte, foi preso também o pecuarista e amigo do Carlos Lula. Goulart, amigo do Lula, considerado assim, apontado em algumas investigações como até uma espécie de tutor de algum filho do Lula, dos negócios de filho do Lula. É uma coisa complicada. Ele também pode fazer uma delação premiada. Tem alguns amigos dele que estão dizendo que ele pode fazer delação premiada. E também foi preso o dono Do banco. André Do Esteves. banco, Os mais BTG poderosos. O Pactual, bilionário André Esteves. que o cresceu banqueiro. vertiginosamente durante o governo Gente, o que Lula. vai sair dessa história? Você Mas que imagina o também seguinte... tem relações, o André Esteves tem relações com todo o Helena, establishment político. Helena, imagina, Ele é um homem muito imagina importante. se essas gravações que foram feitas, a Polícia Federal gravou o Delcídio. Imagina se nessas gravações do Delcídio pegou alguma conversa dele com algum ministro supremo, por exemplo. É exatamente essa informação que eu tive, Thales. É que entre os elementos que o Supremo teve e que a ira suprema dos ministros deve-se, sobretudo, a isso, é porque eles também tiveram acesso a gravações autorizadas por eles mesmos, pelo próprio Supremo, do senador Delcídio, conversando com ministros Que vai do sair Supremo. de confusão dessa Isso aí história. está sendo mantido em segredo, né, muito secretamente, porém, pode ser que qualquer hora vaze e o Eu Supremo acho que preventivamente... todo mundo- havia um Agora, consenso de o que senador realmente... Delcídio tinha muito interlocutor. Ele conversava muito com o Lula Claro. por telefone, ele conversava com os outros senadores por telefone. Até Então vai ter muita O André deve estar gravado. Gente, o senador Delcídio é uma grande fonte para o jornalista.
isso é verdade, para todo É isso, mundo. E ele gente, falava, ele ele isso. falava assim, vamos dizer assim, muito abertamente certos assuntos. Eu imagino que possa aparecer algumas conversas. Quer dizer, comigo não, porque eu sou profissional. Agora, pode conversar com outros senadores, com outra coisa, que comprometa, ele dando um balanço, por exemplo. Agora, por que o Bernardo Severo gravou? A história é o seguinte, o Severo, eu já até explicou isso, o Severo, Nestor Severo, ele resolveu fazer uma delação premiada. E o Fernando Baiano, o lobista Fernando Baiano, Roubou a delação roubou a dele. delação, disse que não queria fazer delação, Ele roubou a anotou delação tudo no dele. papelzinho lá, o Ricardo pegou e foi lá e delatou. E aí foi lá e delatou. E ele ficou sem prova. Ele ficou, e a Severo. Polícia Federal disse, tem que trazer coisa nova, tem que trazer coisa nova. E aí, a coisa nova, vai ser homologada ainda pelo ministro Teori, mas já foi aceita pelo Ministério Público, são duas coisas, pelo que serve. Do Severo. Do Severo, são duas coisas. Uma é essa aí dessa gravação que mostra o Delcídio obstruindo a justiça. Essa conversa com o advogado. Planejando fuga pro Severo, oferecendo dinheiro, Mas vem cá, comprometendo isso o está na dois terços. delação do Severo? Hein? Isso vai estar na delação do Severo? Não, isso ajudou a aceitar o Severo. a fita Ele tinha, tá. ele tinha que A levar, gravação claro, Ele tinha que apresentar alguma Ele tinha que coisa. apresentar coisa nova. Outra Entendi. coisa, o que dizem é que ele apresentou alguma coisa assim em relação à Passadina. E aí pode complicar muita gente aí, gente. Ele teria dito, ele vinha falando isso, em off, que teve várias reuniões com a presidente Dilma sobre Passadina. E que Agora, Agora, esse plano agora de- dentro dessa história da delação do Severo, tem também uma coisa que está deixando os ministros muito irritados, os ministros do Supremo, que é o fato de que o André Esteves, o dono do Banco Pactual, estaria com essa delação do Severo, que está em segredo de justiça, que ele estaria com uma cópia dessa delação, inclusive com anotações Gente, a lápis mas do Curitiba- Severo, e que teria Nas deixado os gravações, o ministros... Delcídio diz que tem um Que japonesinho lá. o japonês que amigo, passa- o que japonês passa- amigo. que é Mas comprado quem por é eles. esse japonês? Ah, a essa altura a Polícia Federal já sabemos, sabe, né? Tá dentro do Supremo esse Não, japonês? lá tá na dentro Polícia da Federal. Polícia Tem- Federal. tem algum- O vazamento, tem uns japas todos os lá. vazamentos são em Curitiba, minha gente. Curitiba é uma peneira de vazamento. Agora, essa história, Tem nada que não vaze. essa história do plano de fuga... Não, mas uma coisa é e do vazar para a Instagram, imprensa, ela tá- outra coisa é vazar para Vazar investigar. para Olha, investigar. pra quem vaza é a mesma coisa. Não, pra quem porque, tá vazando é porque a mesma jornalista não paga, não compra. Agora, Banqueiro pode comprar. Todo mundo está dizendo Mas que é o jornalista tem estranho. que divulgar, né? É estranho ele ter oferecido no plano de fuga 50 mil reais para uma família do Severo que está com milhões e Não, milhões. era mensais. 50 mil por Era mês, mas eles. mensais. Mais 4 Mais milhões. Mais 4 milhões. Mais E 4 outra coisa é milhões. imaginar o 50 Severo. milhões era pra pagar O Severo despesa. disfarçado, mas é esquisito. E de barco, da Venezuela Para a até a Espanha. Espanha. Sabe o que eu acho? O que eu acho que o filho do Severo resolveu gravar e vazar tudo? Porque ele viu que o Delcídio, o senador Delcídio, estava dando uma de grande enrolador com eles, entendeu? Porque o Delcídio, o objetivo dele não era livrar o Severo, era se livrar do Severo, entendeu? Então, queria tirar ele do Brasil, plano de Aí fuga. usou qualquer O menino argumento. deve ter refletido junto com o pai. Será que essa era a melhor estratégia do Severo? O advogado, Não era, evidentemente. o advogado do Severo. Não, basta Tava- ver todos os demais que estão É. soltos, mesmo com tornezeleira, já foram uma embora. questão de Ele ia bom ficar senso, preso? é uma questão de bom senso. O advogado do Severo estava trabalhando para o Delcídio. Tá fazendo jogo duplo. Aí tem até um momento lá que eles discutem novas nomeações na Petrobras agora. E ele indicou duas Era um pessoas. fanfarrão esse advogado também, O advogado falava. ele indicou dois indicados que o Delcídio disse que sairiam, duas nomeações, e estavam discutindo a nomeação do gerente de tecnologia de informação da Petrobras, De TI. de TI, que movimenta, sabe quanto? 1 bilhão. Então, eles estão dizendo, como não é de ponta, ninguém vai história- perceber. e a história as do 50 Romário? páginas da gravação são uma E a peça história do Romário? O Romário esclarecedora. passou lá no Senado, encontrou o Silvio Costa. Ele disse que ele tinha conta. Não, o Silvio Costa disse assim, eu vou ferrar. O Silvio Costa, como é que você vai votar? Ele disse, eu vou ferrar o Delcídio, porque ele me botou nesse rolo, né? E na gravação ele diz que Que o Romário Romário tinha... tinha- fechou acordo com o Fechou Eduardo acordo. Paz por causa da grana na E, Suíça. e fecharam tudo de mãozinha, assim, botaram as mãozinhas depois, assim, né? ó. Ficou Agora, ruim. Gente, esse negócio soltou lama para todo lado, né? todo Jogou lado. no ventilador. Agora, o que muita gente está se perguntando, será que o precedente Delcídio pode se aplicar
Há Eduardo Cunha na Câmara? Puxa vida, a gente ia passar o programa sem falar no Eduardo Não, Cunha. aliás, a semana, primeiro ontem, Agora, no dia ele deve do estar evento, feliz da ninguém vida, falou em ele Eduardo deve estar- Se Cunha. tem uma pessoa feliz, é ele. Uma aposta aqui. Será que esse precedente pode, nessa Operação Lava Jato, outros senadores ou parlamentares Pois serem presos? é essa a dúvida que fica, porque foi tão fácil, né? Assim, o Supremo decretou, o Senado confirmou no mesmo dia. Eduardo não Cunha teve estava reação. num eu jantar não sei, viu? ontem Eu tô achando e ele que disse para pode ser. os deputados, o problema agora é no Senado. Ele está livre, né? Mas nós vamos acompanhar esse caso, porque eu quero saber se isso resiste Tem senador até ontem. semana que A vem. gente sabe de senador ontem que estava preocupado. Bom, vamos acompanhar então E até Eduardo semana que Cunha vem. dando graças a Deus. Né? Gente, muito obrigada pela conversa, o papo foi ótimo, mas nós temos que chegamos ao fim. E semana que vem, evidentemente, quinta-feira, estaremos no ar novamente com um novo Papo de Redação. Fique nos acompanhando, seja bem informado, seja Fato Online.